Olá, meninas, tudo bem? Bom dia. Vamos dar início a mais uma aula nossa. Nós finalizamos a parte de estética facial e nós vamos dar início, né? Já demos início, falamos sobre algumas alterações estéticas corporais e nós vamos complementar para a gente finalizar. Estamos acabando, né? Mais um mês. Pela misericórdia de Deus conseguimos vencer, né? Passamos por mais um mês. E eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido, espero que tenha somado na construção, né, de vocês como profissional, tá bom? Então hoje nós vamos falar sobre qual alteração na estética? A lipodistrofia. E eu vou apresentar para vocês alguns tratamentos que nós temos e como é que é a nossa conduta de avaliação, tá bom? Então, a lipodistrofia localizada nada mais é o nome técnico da gordura localizada. E é uma das queixas mais frequentes, né, no nosso âmbito de estética, porque a grande maioria das pessoas hoje sofrem com a lipodistrofia localizada, decorrente, né, de vários contextos que estão interferindo nesse aspecto. Um deles, e dentro dos outros, é a alimentação inadequada. Que foi, filho? Com a crescente procura, né, por esse corpo perfeito e com o avanço da medicina aliado à tecnologia, já existem várias técnicas hoje, não invasivas e algumas técnicas também invasivas, que são utilizadas, né, para corrigir certas imperfeições, sendo elas faciais como corporais. Temos recursos tecnológicos como aparelhos, temos recursos de princípios ativos e temos os recursos manuais. Para a gente poder falar, né, da lipodistrofia localizada, nós temos que lembrar um pouquinho da estrutura que nós trabalhamos. Então, nós trabalhamos qual tecido? Nós trabalhamos tecido adiposo, a última camada da nossa pele, quer dizer, a terceira camada da nossa pele. Então, esse tecido adiposo ele é concentrado por várias células adipostas que tem como uma das suas funções armazenamento de gordura. Então, os adipócitos, né, são células altamente especializadas que têm como função atuar no equilíbrio do fluxo energético corporal armazenando energia. Ou seja, como que seria esse fluxo energético? Como que seria esse equilíbrio? Então, quando nós consumimos alimentos que são de origem de carboidratos, quando ele entra no nosso organismo, né, carboidratos e os açúcares que são gerais, quando ele entra no nosso organismo, ele é armazenado em forma de energia. Então, os alimentos que nós consumimos em excesso, que são os carboidratos, eles vão ser armazenados no nosso organismo como gordura, reserva de energia. Isso já é um aspecto para uma outra aula que explica mais detalhadamente como é que acontece esse processo. Mas eu vou só pincelar esse contexto. Então, o tecido adiposo ele é um tecido frouxo, como eu já falei, ele tem uma concentração em sua composição de adipócitos, que são responsáveis por armazenar, né, essas calorias que vão exceder no nosso corpo em forma de triaglicerol, elas são armazenadas lá dentro. E o principal reservatório de energia do corpo. O tecido adiposo também sustenta e protege diversos órgãos, atuando como um poderoso isolante térmico e secretores de muitas citocinas que modulam diversas funções. Meu filho, você quer assistir a aula com as meninas? Vem aqui falar com as meninas. Meu filho, gente, ele tá aqui no meu pé abusando porque ele quer ver vocês. Vamos aqui continuar a nossa aula. Então, como é que acontece essa fisiopatologia, né? Sendo assim, a gordura localizada possui funções até certa quantidade no nosso corpo. Passando dessas quantidades, ela passa a ser prejudicial. E incomoda, né? Quando a gente questiona o nosso cliente no ponto de vista dele estético. Ele sente um incômodo por ter essa quantidade de gordura localizada. Mas como acontece, professor, essa fisiopatologia, né? O indivíduo, ele consome em excesso, né, esse carboidrato e açúcares em gerais, que vão ser armazenados nessa célula adiposta em forma de triglicerídeos. Então, vai acontecer o quê? Vai acontecer a hipertrofia. Então, aqui eu tenho uma célula de um adipócito e quando eu consumo esses alimentos em excesso, eles vão ser armazenados. Quando eles são armazenados em forma de triglicerídeos, eles aumentam a hipertrofia dessa célula, ou seja, ela fica maior, ela vai aumentando. À medida que você vai consumindo, ela vai ficando grande, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, até um aspecto que a gente tem essa gordura bem mais acentuada, bem mais localizada.
Então, isso que acontece, a sua célula adiposa é no tamanho proporcional que ela deve ter, e conforme você vai consumindo alimentos que têm um índice calórico muito elevado, você vai aumentando essa hipertrofia dessa sua célula, caracterizando, né, a questão visual da lipodistrofia localizada. Nós temos formas, né, que cada corpo acumula a gordura localizada. Esse primeiro biotipo, nós conhecemos ele como biotipo andrógeno, que é quando o indivíduo acumula gordura nessa região superior. Normalmente concentra mais na região do abdômen ou flancos. Então, esse biotipo é conhecido como androide. Esse outro biotipo é o biotipo que a gente denomina de pera, que é uma mulher que ela acumula mais nas laterais, né, nos quadris e nas pernas. É o biotipo ginoide. Normalmente afeta mais as mulheres e esse biotipo afeta mais os homens, mas podem sim ter casos dessa forma de acúmulo de gordura em mulheres. Um aspecto interessante para falar é que nós também temos a opção mista, que é o quê? Quando nós temos clientes que ela acumula tanto na região superior como inferior, e a gente classifica como biotipo corporal misto. Então, na avaliação, você vai identificar, sua cliente tem mais gordura localizada no abdômen, qual é o biotipo corporal dela? Androide. Se ela acumula mais nas pernas, qual é o biotipo corporal dela? Ginoide. Se ela acumula tanto superior como inferior, qual seria esse biotipo corporal? Misto, tá bom? Então, isso é o que nós definimos na nossa avaliação. Então, nós temos essa adiposidade localizada, que nós temos a lipodistrofia localizada mais no abdômen. Ela pode se localizar mais nos flancos, pode se localizar aqui nos culotes, pode se localizar no interno de coxa. Nós também temos esse acúmulo de gordura na bananinha. Nem sempre pode ser um acúmulo de gordura, às vezes pode ser também uma fraqueza muscular. Aí nós identificamos na avaliação estética. Temos a gordurinha do sutiã. E agora nós vamos falar um pouquinho dos tratamentos estéticos disponíveis, né? Nós temos recursos como ativos, eletroterapias e recursos manuais. Então é sempre importante quando nós falamos desse contexto de tratamento, porque vocês vão ter dimensão do que vocês podem utilizar de ferramentas para o tratamento da gordura localizada e vocês vão ter mais autonomia para fazer o plano de tratamento de vocês, que é a nossa intenção. E o importante é que, professora, sempre associe essas opções. Professora, não tem uma eletroterapia, mas sempre associe essas opções, tipo ativos com a técnica manual. Jamais faça só uma utilização de um recurso, porque você não vai ter um resultado tão bacana. Então, na estética, nós trabalhamos com a associação. Então, nós sempre associamos um recurso com o outro. Então, princípios ativos, nós temos extrato de guaraná, que ele é estimulante. Ele vai estimular o metabolismo local, ele vai aumentar a circulação nessa região, promovendo a vasodilatação. Então, como consequência, eu vou ter uma hiperemia local. Ela vai ser usada também como coadjuvante no tratamento de celulite e como alguns casos protetor solar. Esse caso aqui não é específico para isso. Mas por ela promover a vasodilatação, por ela promover uma melhora nessa circulação sanguínea, eu consigo nutrir melhor esse tecido, eu consigo possibilitar a entrada de um outro princípio ativo que possa auxiliar nessa quebra enzimática dessa célula de gordura. Então, quando a gente faz esses tratamentos, a gente quer fazer um rompimento dessa célula. Não é um rompimento dela quebrar no meio, mas é um rompimento enzimático. Então, nós vamos utilizar ferramentas, enzimas, para degradar, né, essas estruturas e transformar essa energia que foi estocada, ou essa energia que foi estocada realmente em uma energia para ser metabolizada, tá bom? Outro recurso que nós temos de princípio ativo, são N princípios ativos que nós temos, mas eu trouxe 2 para citar como exemplo para vocês começarem a pesquisar sobre os princípios ativos disponíveis para nós. Nós temos o extrato de cafeína, que ele também é estimulante, ele ativa a circulação sanguínea, ele melhora a oxigenação tecidual e ele auxilia no processo lipolítico. Então nós vamos ter uma lipólise, nós vamos ter um rompimento enzimático dessa célula de gordura para transformar o conteúdo que está ali dentro, em energia, ATP, adenosina trifosfato, para o nosso músculo utilizar. Outro recurso que nós temos são as eletroterapias, que nós temos várias tecnologias no mercado hoje que nos possibilitam um recurso para o tratamento da gordura localizada.
Nós temos o ultrassom, que ele também consegue fazer lipólise, uma movimentação, a cavitação, né? Nós temos a carboxterapia, que é a injeção de CO2, consegue também fazer a lipólise, né, que é a quebra enzimática da célula de gordura. Temos a ozonioterapia, que também auxilia nesse processo de redução de gordura. A endermoterapia, que é uma massagem mecânica, ela vai aumentar a nutrição, a hiperemia local, e nós podemos associar com princípios ativos. E a eletrolipólise, que é a utilização de correntes, né, com a junção de algumas agulhinhas para poderem auxiliar na lipólise, na lipólise, que é a quebra enzimática da gordura. O interessante, meninas, é que eu não utilizo somente essas ferramentas eletroterápicas. Eu preciso associar ela com o que a gente falou anteriormente. Ativos, recursos manuais e o mais interessante de tudo, a alimentação e exercício físico, tá? Então, se nós falamos de tratamento estético, esses aliados são muito importantes para o tratamento. Eu tenho o que? A massagem modeladora e a massagem mecânica, que é a endermoterapia. Eu posso utilizar esses recursos, mas lembrando que eles só vão ter eficácia se eu associar com princípios ativos ou com alguma tecnologia. Só a técnica em si não tem benefícios para o emagrecimento, ela só vai modelar a silhueta, ela não vai deixar esse organismo fazer a lipólise da célula de gordura. E ela possibilita, né, o transporte do princípio ativo. Então, um bacana é isso, pra gente utilizar nos nossos âmbitos de atendimento, tá bom? E o interessante, o que eu vou fazer para mim fazer o tratamento da gordura? Eu vou avaliar, né? Eu sempre avalio com aquelas ferramentas que já foram ensinadas para vocês, fazendo a perimetria, fazendo a foto, avaliando, preenchendo a ficha de anamnese, preenchendo a ficha de avaliação corporal. O importante é isso, a gente ter essas ferramentas e saber utilizá-las de melhor forma. Então, meninas, eu espero, né, do fundo do coração, que vocês tenham gostado dessa nossa aula. Foi bem dinâmica, foi bem rapidinha, para não ficar tão desgastante e vocês assimilarem melhor o conteúdo, tá bom? Então, eu quero que vocês façam o seguinte: coloca para mim nos comentários qual é o seu biotipo corporal. Se ele é androide, se ele é ginoide, se ele é misto, você vai colocar nos comentários para mim, tá bom? Então, eu peço para você colocar nesses comentários. E se você gostou dessa aula, curte, comenta essa informação, outras coisas que você queira falar para mim. E um grande beijo no coração de vocês e até mais, se Deus assim nos permitir, tá bom, meninas?